tem que estar com a lista do lado, com o nome e o e-mail, né? E só autorizar e avisar isso no folder, né? Só pode participar quem tiver inscrito. Bom, gente, vamos lá. Agora recuperando, né, o nosso caminho, né? Tá joia, então. Então a gente vai começar a 7ª sexta discursiva. A gente tem aqui os professores Ramon e o professor Ricardo, que são companheiros e parceiros de trabalho de longa data, né? Já estiveram, inclusive, os dois lá na UFRA, presencialmente, em outro tempo. E hoje a gente está fazendo essa sexta discursiva, a 7ª sexta discursiva, com a presença deles para uma discussão que é bastante pertinente. Só lembrando, as pessoas que estiverem aqui, colocam o nome do lado se quiserem anotar a presença. E o Júlio e o Saulo são responsáveis por acompanhar comentários e perguntas no chat. Tá? O tema da sexta discursiva de hoje é as unidades tópicas e não tópicas do discurso e a necropolítica. Eu só vou falar rapidamente assim, desse tema, porque ele tem uma história. Né? Há alguns meses, especificamente depois que começou a pandemia, né, todos nós já conhecíamos o termo, já tínhamos lido alguma coisa sobre isso, mas eu e Ricardo e Ramon começamos a discutir um pouquinho essa questão da necropolítica, né, especialmente respaldado no livro do Achille Mbembe, e a gente tentou, e conversando sobre algumas pontes entre essa discussão e a análise do discurso. Devido à quantidade de trabalho, a gente não conseguiu, juntos, três, né, aprofundar a discussão, mas cada um começou aí a participar de outros momentos, outras discussões também, e aí a gente achou bom, né, expandir um pouquinho essa discussão aqui no grupo, tanto pelas temáticas que a gente tem no nosso grupo, quanto pela importância no público geral, né. Então, a gente vai ouvir primeiro o Ricardo e depois o Ramon, mas eles vão interagir aí de um jeito que eles se organizaram. Tá? Só apresentando o Ricardo, ele é doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, professor de português e literatura no ensino médio e técnico na ITEC, tem experiência, né, na rede estadual, também atuou no ensino superior, trabalha com pesquisas envolvendo leitura e produção pessoal em perspectiva transdisciplinar, e agora está desenvolvendo projetos de pós-doutorado no programa de literatura e crítica também da PUC de São Paulo. E o Ramon Chaves, também é doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo. Assim como o Ricardo, ele é membro do grupo de pesquisa Memória e Cultura da Língua Portuguesa Escrita no Brasil, porque também é da PUC, é professor de ensino básico. Atualmente ele faz pós-doutorado também em língua portuguesa, lá na PUC, São Paulo. E eu não vou ler tudo não, tá, Ramon, que é muito grande. Mas acho que essas informações são as informações básicas, porque o trajeto tanto do Ricardo quanto do Ramon é um trajeto bastante rico, né? Então, eu passo agora a palavra para vocês, né? Eu até peço licença para as pessoas, para a gente se estender um pouco do horário, né? Que está marcado até 5h30 por conta desse imprevisto, né? Então, vamos lá. Ricardo, Ramon, com vocês. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Já começa. Peraí, deixa eu ver se eu estou conseguindo. Bom, antes de começar aqui, eu queria agradecer o Márcio pelo convite, né? Eu gosto muito do formato aí de discussão que ele promove no evento Sextas Discursivas, porque é uma forma da gente divulgar, né, nossas pesquisas, nossos estudos, né, e também uma maneira da gente dialogar um pouco, né, com
com o pessoal de outra universidade, né? A gente está muito envolvido com a atmosfera da PUC, né? A atmosfera, às vezes, até aqui de São Paulo em si, e quando a gente estabelece diálogo com outro estado, outra universidade, isso é muito bom. Né? E o ideal seria estar em Lavras, né? Que Lavras é uma parte de cidade legal, mas infelizmente esse ano não deu, né? Eu não estou conseguindo. Ô, Ramon, vê se você consegue compartilhar a sua tela. Você está com o slide aí, né? Só um segundo que ele não estava aberto ainda, mas eu vou abrir logo. Eu não sei porque no meu computador está dando em um segundo. Mas eu posso começar a falar já, enquanto isso. Bom, a nossa fala aqui, ela tem a finalidade de divulgar esse estudo, né, que a gente começou a fazer no começo da pandemia, lendo a obra do Attila Mbembe sobre necropolítica. Necropolítica é uma palavra que, esse momento de pandemia, começa a aparecer mais no discurso das pessoas, no vocabulário das pessoas. E aí a gente surgiu essa curiosidade, né, de observar por que essa palavra está tão recorrente nos discursos atuais, né? Então, no primeiro momento, assim, a gente vai falar um pouco do olhar metodológico, né, do Dominique Menguenot, que é o analista do discurso teórico que a gente adota como modelo para os nossos estudos, para as nossas pesquisas. Especificamente deste livro aqui, né, Os Cenas de Enunciação, que é um livro antigo. Quem trabalha com Menguenot já passou por esse livro, provavelmente, né? Onde ele trabalha com a ideia de que o analista do discurso, o trabalho do analista do discurso, está inserido no diálogo, né, na intersecção de duas grandes unidades. Né? Ele vai observar o discurso a partir de duas grandes unidades, que é a unidade tópica, ou as unidades tópicas, e as unidades não tópicas. Né? E a partir disso, né, a partir dessas duas grandes unidades, o analista do discurso começa a designar categorias de trabalho para observar a materialidade discursiva e os seus efeitos de sentido. Né? Aí, valeu, Ramon. Aí você pode passar, por favor, pode passar esses. Aí, fica aí. Então, a princípio, o Menguenot, né, ele propõe, então, o trabalho do analista de discurso a partir dessas duas grandes unidades, as unidades tópicas e não tópicas, e observando, né, essas duas grandes unidades, ele começa a designar categorias de trabalho para a análise do discurso ou dos discursos que ele vem a constituir como corpus. Pode passar, né? Por unidades tópicas, né, o Menguenot considera aquelas unidades do discurso e da enunciação que estão materializadas, né, assim, que são materializadas no enunciado, né, no próprio texto ali, e em circulação social. Né? Uma das características da análise do discurso é considerar o texto, né, em relação com a prática social, né, o texto em circulação na sociedade e tudo mais. E por unidades tópicas, ele considera, então, algumas condições ali, né, materiais do discurso e do enunciado, que envolvem essa materialidade, né, essa lógica de que eu consigo perceber aquele enunciado, aquele discurso em circulação na sociedade. E ele distingue as unidades tópicas em duas subcategorias, que é as unidades territoriais, unidades tópicas territoriais, e as unidades tópicas transversas. Né? Por unidades tópicas territoriais, são os espaços que são já pré-delineados pelas práticas verbais, do tipo, eu posso pegar um discurso,
né, e relacionar esse discurso a certos setores de atividade da sociedade. Por exemplo, pega um panfleto e eu sei que esse panfleto, eu consigo perceber que esse panfleto é parte do da prática institucional, por exemplo, de um partido político. Partido político, para divulgar ali o seu candidato político, ele precisa fazer ali um santinho na década de 90, se a gente for pensar na década de 90, 2000, o santinho dos políticos de eleição. Então, esse texto, né, ele está relacionado ao tipo de discurso que está vinculado a esse funcionamento institucional de partidos políticos. Ou eu posso pensar, tem determinados textos que estão vinculados ao funcionamento institucional de um jornal, né, de uma revista, e assim por diante. E ele vai chamar isso de tipos de discurso, né? Quer dizer, eu consigo identificar determinados discursos, determinados textos a partir do lugar institucional em que ele está, ou a partir de um conjunto de posicionamentos em comum entre um discurso e outro e tudo mais. Ele chama isso de tipos de discurso. Também é possível a gente identificar a comunidade tópica territorial que coloca um determinado texto a um território dado ali, né? Os gêneros de discurso, uma categoria produtiva para isso, porque dentro de uma instituição, por exemplo, dentro do funcionamento institucional, vamos por dentro do jornal, você tem alguns textos, né, que são reconhecíveis, que são reconhecidos pela sua estrutura, pelo seu tema, pela forma como ele é dado ali, né, pela encenação dada. Por exemplo, a notícia, né, eu consigo identificar a notícia pelo lead, pelo título, né, e tem todo um comportamento que se repete a outras notícias, que é relativamente estável a outras notícias, e constitui o gênero ali, né. E essas duas categorias, eu acredito que são bem familiares para quem já pesquisa na análise do discurso e também para alunos de licenciatura, acaba passando, né, por essas duas categorias aí, o gênero e o tipo de discurso. Pode avançar, Ramon. Por unidades transversas, né, a gente tem unidades aí, né, elementos do texto, enunciados, conjunto de sentenças ali, de ocorrências em um discurso, que não é uma prioridade daquele discurso, mas a gente pode perceber que são registros linguísticos, às vezes registros funcionais, comunicacionais, que também constituem, né, estão inseridos, fazem parte da encenação de outros discursos, né, estão presentes em outros discursos. O analista do discurso ele pode observar, né, por exemplo, determinados enunciados, determinados tipos de enunciados, determinadas formas de interação que são comuns em um determinado texto, e comuns em outro texto, recorrente em vários textos, né? Essas seriam as unidades tópicas transversas, mas, novamente, frisando essa ideia da materialidade, que isso é possível a gente constatar pelos recortes, né? Identificando um comportamento estrutural, temático, estético, desses enunciados, dessas frases e tudo mais. Né? E aí tem os três tipos que ele lista ali, né? Ele vai listar os registros linguísticos, funcionais, comunicacionais, mas o próprio analista do discurso pode dialogar esses registros transversos, essas unidades tópicas transversas, com outras áreas da própria linguística, né? Por exemplo, temas da linguística textual podem entrar em diálogo aqui, né? A gente perceber determinados registros de outra ordem. Mas, a princípio, os registros linguísticos seriam os registros que envolvem a reflexão em torno da interação entre enunciador, enunciado e coenunciador. Né? Os registros funcionais quando você observa que determinados enunciados desencadeiam no discurso uma determinada função específica, ou seja, função ativa, denotativa, enfim.
E os registros comunicacionais, né, que têm determinados registros que já são definidos socialmente como registros que levam o enunciado a ter um traço, né, um efeito de sentido cômico ou didático, enfim. Né? Pode passar, Ramon. Então, as unidades que eu comentei até agora, né, as unidades tópicas, elas são as unidades que envolvem a questão da materialidade enunciativa, né, no sentido de o material bruto, o texto ali, né, eu consigo observar isso materialmente, não fisicamente, né, mas eu consigo identificar essa situação em virtude da interação social, da interação entre enunciador e coenunciador e tudo mais. As unidades não tópicas, o Menguenot observa que são unidades que são constituídas pelo analista. Então, as unidades tópicas, elas são dadas, você consegue identificar elas no discurso ali, né? Agora, as unidades não tópicas, elas são constituídas pelo analista porque elas nem sempre estão aparentes a todos os leitores, né? A todos os envolvidos com aquele discurso. E aí, uma das unidades que a gente vai observar aqui, a única, né, porque é o que nos ajuda na análise que a gente busca fazer, são as formações discursivas. O Menguenot, né, quem já leu, assim, observa que em quase todos os livros dele, ele faz uma referência a Michel Foucault, né, uma referência ali a todos porque o diálogo do Menguenot com Foucault é muito produtivo, e a noção de formação discursiva tem como ponto de partida o Michel Foucault, né? Também Michel Pechet, né, outros teóricos, mas principalmente Foucault. E o Menguenot compreende as formações discursivas, a grosso modo, né, como uma metodologia que é orientada pelo analista e que vai constituir uma unidade de análise historicamente especificada. O que isso quer dizer, né? Pelas formações discursivas, se o analista constitui ali uma formação discursiva que consegue, por exemplo, observar em um determinado discurso, em um determinado enunciado, e aquele enunciado, que aquele discurso, ele por exemplo, ele se constitui por uma formação discursiva racista, por exemplo. Existe aí nesse discurso uma presença de um racismo, ou existe aí um discurso colonial nesse conjunto de enunciados, existe um discurso patronal. Quer dizer, o analista, ao observar uma certa materialidade enunciativa, ele se mune de metodologias, de um aparato ali teórico-metodológico, onde ele consegue observar ou ele tenta observar, né, mostrar para o seu interlocutor que aquele discurso é racista, ou que aquele discurso é homofóbico, alguma coisa desse tipo. Para isso, né, o analista do discurso, que é o sujeito que tem a sua origem ali, né, pelo menos do jeito como a gente estuda análise do discurso na linguística, nesse momento, né, quando ele vai atuar na perspectiva das unidades não tópicas, ele precisa de um conhecimento transdisciplinar, porque não dá para ele afirmar que um discurso é racista, por exemplo, sem ter um aparato teórico, metodológico forte, né, que justifique o racismo historicamente especificado naquele discurso. Então, o racismo, por exemplo, ele vai ter que olhar o racismo numa perspectiva transdisciplinar, eu digo, no fluxo das ciências sociais, né? Quer dizer, eu vou estudar o racismo na perspectiva filosófica, sociológica, psicanalítica, histórica, quer dizer, onde eu vejo o racismo, o que é racismo na minha perspectiva e por que esse racismo aparece, emerge nessa materialidade textual, né, neste texto. Então, eu preciso ter ali um olhar profundo sobre essa formação discursiva que eu seleciono como essencial, né, para a minha análise.
Tudo bem? Então, o diálogo, né, entre as unidades tópicas e não tópicas parece que é muito produtiva, né? Esse diálogo é muito produtivo para o trabalho do analista do discurso. Né? Pode passar, Ramon. Então, na nossa pesquisa agora, né, a gente toma, então, a necropolítica, né, a partir dos estudos que a gente fez deste ensaio do Attila Mbembe, né, é um ensaio relativamente curto, né, tem 80 páginas o ensaio dele, cujo título é Necropolítica e o subtítulo Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte. A gente vai tomar a necropolítica, então, como formação discursiva. Né? Essa é a nossa hipótese aqui, né? A ideia da nossa pesquisa que a gente está apresentando para vocês. Muito bem, então, o que é necropolítica? Né? É isso que a gente vai precisar discutir agora, porque, como a gente falou anteriormente, né, se eu considero a necropolítica como formação discursiva, então a gente precisa ter uma clareza do termo, né, o que é necropolítica na perspectiva do Attila Mbembe aí. Além do Attila Mbembe, eu vou convidar vocês, se vocês se interessarem por tema necropolítica, né, a observar também uma entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva, e o Vladimir Safati, ele fala em um canal, ele dá uma entrevista também em um canal chamado Inconsciente Coletivo, no YouTube. Desses dois pesquisadores falam bastante de necropolítica, já pensando numa perspectiva brasileira, né, assim, sobre o termo, e que é muito produtivo também, engrandece ainda mais o debate. Mas para o Attila Mbembe, o que ele faz aqui, né, é propor um ensaio retomando as reflexões de Michel Foucault sobre a noção de biopoder. Né? Biopoder, para Foucault, a grosso modo, assim, né, de maneira geral, é o domínio da vida sobre a qual o poder estabeleceu o controle. Na perspectiva maior, né, do funcionamento das instituições, até numa perspectiva menor, localizada na sua vida íntima, é uma forma de poder sobre o domínio da vida, sobre um poder de controle sobre a vida das pessoas, né? E o que o Foucault observa é que existe aí uma estrutura, né? Uma estrutura de poder caótica, de alguma maneira, né, que atua em várias frequências, mas que tem poder sobre a vida das pessoas. E o Attila Mbembe, ele propõe a necropolítica, que seria uma expressão de soberania, né, uma forma de soberania, que reside no poder também, né, nessa ideia de poder, mas na capacidade de ditar. São estruturas sociais que vão ditar aí quem pode viver e quem deve morrer. Né? Você entra nessa engrenagem. A gente tem uma sociedade estruturada, capaz de dizer, né, capaz de ditar regras, ditar comportamentos para quem pode viver e para quem deve viver. Então, você na perspectiva da Attila Mbembe, uma sociedade com uma estrutura dividida ali, né? Aquele que pode viver e aquele que deve morrer. Pode passar, amor. E aí, nesse sentido, a necropolítica, ela seria, na perspectiva do Attila Mbembe, são formas de soberania onde o projeto central não é a luta pela autonomia do sujeito, né? Mas uma maneira de instrumentalizar a existência humana, né? De tornar a vida, né, individual, a existência do sujeito, como forma de manutenção dessas estruturas de poder, né? Ao invés de você criar, você ter uma sociedade estruturada por autonomia do
sujeito, você tem uma sociedade que se estrutura para que o sujeito fortaleça a própria estrutura social, né? Essa própria estrutura que ele observa como uma estrutura necropolítica. E também pressupõe uma estrutura, né, de poder que implica essa destruição material de corpos humanos e de populações. Tanto que o livro ele vai aí, né, refletir não só a situação de países coloniais ou de países com um passado colonial, mas até mesmo países de primeiro mundo, que é possível enxergar engrenagens de necropolítica nessa ordem mundial capitalista, por exemplo, né? E aí uma das coisas que ele também chama atenção é que a necropolítica implica uma relação entre o estado de exceção e o estado de sítio. Eu acho essas duas noções interessantes porque pressupõem a ideia de que a espécie humana, no olhar, né, sob o olhar dessa formação discursiva da necropolítica, ela é dividida em grupos, né, ela é distribuída em grupos. E essa subdivisão de grupos, né, implica um estabelecimento de uma censura biológica, no sentido de que um grupo pode viver e outro grupo deve morrer, né? Então, às vezes, dentro de um mesmo espaço geográfico ou em espaços geográficos diferentes, grupos de um espaço geográfico devem morrer e grupos de outro espaço geográfico podem viver, né? Tem condições de vida. Pode passar, Ramon. Não é... Acho que você... Desculpa. Isso. E aí, nesse sentido, né, a necropolítica seria uma forma de enxergar na sociedade, né, no funcionamento orgânico da sociedade, nas estruturas das instituições, enfim, formas de regulamentação da morte. Né? Você regulamenta a morte de alguma maneira em determinadas ações estruturais da sociedade. E também uma forma de racionalidade da vida. A vida é racionalizada pela sombra da morte, pela lembrança da morte, mas não a sua morte, mas a morte do outro. Nesse sentido, né, que se você está naquele grupo que pode viver, você se sente, de alguma maneira, satisfeito, né, e beneficiado pela possibilidade de viver, porque você tem sempre a sombra do outro que morre, né, e que você poderia estar naquele grupo, mas por sorte, por mérito, por um conjunto de fatores, você se cerca aí de uma justificativa de que, nossa, eu posso viver, né, nesse sentido. E o horror, a necropolítica pressupõe essa ideia também do horror experimentado sob a visão da morte, né, que acaba se transformando em satisfação. Ela ocorre em outra pessoa, no sentido de que, olha, eu estou num grupo de pessoas que têm condições de viver e tenho outras pessoas que morrem, né, e eu naturalizo essa ação na sociedade, né. E aí é isso, né? Quer dizer, a gente apresenta a necropolítica, mas de uma maneira suficiente, assim, para a gente apresentar os nossos resultados de pesquisa aqui, né? Em função do tempo de fala. Agora o Ramon vai falar, né, do disco Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC, e depois aí eu volto para fechar, né? O próximo slide acho que é seu, Ramon, agora. Estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Acho que tá tudo certo, né? Tá sim, gente. Deixa eu ver. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer ao grupo de estudos, né, que está recebendo aí a minha fala, a fala do Ricardo. Quero agradecer ao Márcio, né, que disponibilizou esse espaço para que a gente falasse, né, sobre um assunto que tem nos interessou nesse momento esse momento estranho, esse momento atípico para o mundo, especialmente para o Brasil, que é um caso distinto da maioria dos países, né, e que
em que a necropolítica não é assim uma premissa tão latente como tem sido no Brasil, especialmente na gestão do atual presidente da República, que tem sido nefasta em muitos pontos de vista e, sobretudo, na distinção entre quem pode morrer e quem pode viver, definindo uma cisão ainda maior num Brasil já tão cindido. Então, eu me lembro que no começo dessas discussões, parte até de um processo simbólico, talvez, Márcio, Ricardo e eu tínhamos marcado uma reunião, né, para ler o livro, né, para falar da leitura do livro do Achille Mbembe, Necropolítica, e naquele mesmo dia o presidente fez um pronunciamento em que dizia qualquer coisa absurda, né? Acho que na verdade era a demissão do Sérgio Moro, alguma coisa do tipo, pedido de demissão, enfim. E quanto aquilo nos desanimava, né? Aquilo nos desanimava porque tinha ali uma sensação de cansaço muito grande, de fadiga em relação a tudo que parecia estar acontecendo. E, bem, eu acho que, de fato, falar sobre essas questões ou tentar identificar nessas questões todas que nós estamos vivendo nesse Brasil tão problemático, alguma fronteira delineável dentro do campo da análise do discurso, da língua portuguesa, portanto, é uma tentativa de resistência, né? Resistência, sobretudo, ao obscurantismo tão presente na sociedade brasileira atual. E, diante disso, é por isso que eu queria falar desse álbum, que é um dos álbuns prediletos, né? É um álbum da minha vida, um dos álbuns da minha vida, que é Sobrevivendo do Inferno, do banda da cidade de São Paulo, Racionais MC. Eu não sei se todos vocês conhecem a banda, né? Se já ouviram o álbum, né? O álbum é definitivamente considerado um dos grandes álbuns da música popular brasileira, mas a seleção desse álbum se deveu, sobretudo, à minha necessidade de tentar identificar uma análise prática dentro do que a gente está observando como formação discursiva sobre a necropolítica, né, e como esses dois dados se unem numa análise, né. Bom, mas antes de falar da análise efetivamente que eu fiz do álbum, né, que não é uma análise ainda preliminar, né, que se abre para o debate nessa tarde, é importante de dizer que o que eu desejava, né, quando a gente propôs, enquanto grupo, uma discussão, eu não pensei imediatamente em analisar a necropolítica a partir da perspectiva desse discurso. A minha primeira reação como analista do discurso, eu acho que muitos analistas do discurso têm esse interesse, era revelar um discurso que se opõe a mim, né? Era falar de um discurso que necessariamente está num campo de formação discursiva diferente do meu, né? Então, eu tinha imaginado buscar dados do próprio Ministério da Saúde, ou da mídia, ou enfim, eu queria falar do discurso daqueles que se colocam no lugar de beneficiados pelo estado de exceção marcado por essa formação discursiva. Mas depois isso me deu um desânimo ainda maior, né? Porque tudo era muito cansativo. Então, decidi olhar para o grupo, que não necessariamente eu me identifique, né? Porque a gente está falando de um enunciador que está em 1997, numa situação sócio-histórica e cultural de produção, mas um enunciador que, pelo menos, se marca num campo afetivo mais próximo do que o meu. Então, por isso eu escolhi esse álbum, né? Essa questão afetiva, de gostar muito do álbum, essa questão de falar da minha cidade e falar, sobretudo, da zona da cidade onde eu nasci. Eu sou da periferia de São Paulo, não necessariamente do Capão Redondo, onde os Racionais MC produziram e se construíram como artistas, né? Eu sou de uma outra parte da periferia, da zona sul da periferia de São Paulo. E como se trata de da Universidade de Lavras, talvez valha a pena falar disso. A periferia, a zona sul da cidade de São Paulo, ela é muito grande, né? Aliás, a cidade de São Paulo, ela é uma megalópole,
gigantesca, né? E, bem, dentro a periferia, ela se divide em muitas periferias, e o Racionais MC está no que se chama o distrito do Capão Redondo, que na década de 90 foi um dos distritos mais violentos da América Latina, né? Ao lado de outros distritos, por exemplo, o Grajaú, onde eu nasci, e também o bairro dos Pimentas, em Guarulhos, que fica na zona metropolitana de São Paulo. Ou seja, a condição sócio-histórica de produção desse álbum é uma condição sócio-histórica de periferia, de uma grande megalópole, uma periferia marcada por um processo sócio-histórico que levou muitos migrantes nordestinos a expandirem essa periferia, e, sobretudo, tem uma marca racial gigantesca nessa periferia, né, que até hoje é muito presente. Então, todos esses dados são dados importantes para a fundação desse disco, né, que já pela capa a gente pode ver aí, fazer o levantamento de vários efeitos de sentido, a começar pelas imagens, que não necessariamente é o meu enfoque, né, que é a questão do crucifixo, porque esse é um disco perpassado pela noção de religiosidade, mas, sobretudo, uma religiosidade altamente sincrética, que se marca pelo cristianismo, ou pela ideia de um Cristo, pelo menos, e por várias questões de religiões afroascendentes brasileiras, a ressaltar o candomblé e a umbanda. Bem, o disco, esse é o quarto disco do Racionais MC, né? É um disco produzido pela gravadora independente Casa Nostra, ele foi lançado em 1997, e a formação da banda até hoje são os dois primos, o Mano Brown e o Ice Blue, o Ed Rock, que também é um compositor, né? O Mano Brown, o principal compositor da banda, mas o Ed Rock também compõe muito, e o KLJ, né? Que é o DJ, que lida ali, que é um grande gênio da música, que tá presente na banda. Aliás, a gente pode dizer que essa banda é um feliz encontro de muitas potências intelectuais. Bem, o nome do disco é Sobrevivendo no Inferno, que já começa a marcar essa premissa, e para fazer essa análise, eu fiz um levantamento muito básico, na realidade, levando em consideração levando em consideração apenas que dentro do campo da análise do discurso, o meu levantamento começou efetivamente pelas unidades tópicas, que são as unidades territoriais, aquelas que que estão materializadas, né? E aí eu selecionei essa passagem do Menguenot, que ele fala sobre a cenografia, né? A cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra. Ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida para enunciar como convém. Nesse sentido, eu observei, sobretudo, na música, as cenografias que iam se desenrolando ao longo dos enunciados que estão escritos, que estão marcados como palavra, como materialidade do texto escrito, né? Enfim, com a exceção de uma música, que são reticências, a música é só reticências mesmo, que aí, para evidenciar o atravessamento pela formação discursiva necropolítica, que é essa que a gente está levantando, né? Que é baseada pelo estado de exceção, pela política da morte, pela distinção entre quem deve morrer e quem deve viver, né? Que é uma condição infeliz da nossa contemporaneidade. Eu precisei nessa música fazer uma avaliação do som, mas só nessa música. As demais, o que eu avaliei efetivamente foi o plano da cenografia, ou seja, o que se desenvolve ali como fenômeno, o que está sendo narrado a partir das tipologias textuais, a partir da narrativa, a partir da formação efetivamente de uma outra categoria que para mim foi muito interessante, né? Que é a categoria do ethos discursivo, né? E aí eu selecionei essas duas passagens do Dominique Menguenot, né? Por meio da enunciação, revela-se a personalidade do enunciador.
E, diante disso, eu fui efetivamente na observação desse enunciador, dessa personalidade que se marca no enunciado, né? Fazendo o levantamento, sobretudo, da deixis enunciativa, um processo muito básico, observando as marcações do pronome e, sobretudo, do pronome da primeira pessoa, né? No caso reto, eu, né? Uma análise muito simplificada, porque, na verdade, a nossa intenção era tentar entender esse processo em que, como que eu poderia compreender essa formação discursiva. Primeiro, porque quando a gente fala de formação discursiva, geralmente, ou quando se levanta essa categoria, né, parece que é uma categoria, ela é uma categoria produtiva, sobretudo porque ela se associa a outras, né? Mas o que eu percebo é que todas essas outras categorias que são associadas de modo muito genérico. Então, eu acho que, mesmo sendo um trabalho preliminar que nós estamos fazendo, eu acho que o nosso esforço tem sido, sobretudo, de refletir metodologicamente a descrição, né, do que seria uma formação discursiva, né? O nosso desafio, o desafio que se impôs para a gente quando nós começamos a fazer essa análise, parecia um desafio de tentar observar, existe uma necropolítica, mas do ponto de vista do discurso, como ela se revela. E o ethos, pelo menos nesse álbum, pôde marcar esse desvelar dessa categoria, né? O segundo ponto aqui que o Mengueno diz, né, é com efeito, o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma representação do corpo do enunciador e não, evidentemente, do corpo do autor efetivo. Isso é muito importante, né? É uma distinção desse corpo de enunciador, desse sujeito que se revela. Por isso, o ethos era muito importante para mim, sobretudo, e aí vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar a análise, que esse corpo, né, esse corpo que vai sendo construído ao longo das composições do álbum, é um corpo que está marcado e está crivado pela ideia da própria morte, né? Um corpo que existe a partir da iminência da morte. Bem, e a leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito, né? Então, existem duas categorias aí que podem ser observadas por meio das unidades tópicas, né, que na cenografia se revela um ethos, portanto, e o ethos ele é capaz de fiar a própria cenografia num regime duplo que se retroalimenta, né, enquanto a cenografia pressupõe um sujeito que a enuncia a partir de um papel, o ethos também é aquele capaz de ser o fiador daquela cenografia que se constitui nesse regime duplo. Então, a minha análise estava baseada nessas duas reflexões, que considero assim bem simplificadas, para ser exato, e com a intenção de observar, sobretudo, como que, então, essa formação discursiva vai sustentar e atravessar os enunciados. Bom, então eu refleti sobre o álbum em 3 possíveis elementos, né? Porque, como o Achille Mbembe mostra... Oi? Eu acho que saiu eu não sei, pelo menos eu estou enxergando pequenos slides, acho que você tem que compartilhar de novo. Sério? Não sei não sei por quê. Vou interromper compartilhamento. Estão enxergando menor. Não sei. Eu interrompi o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Só um instante. Boa janela. Bom, podem ver agora? Foi. Bem, eu fiz 3 movimentos de análise, né? Então, o primeiro movimento de análise é quando a narrativa, faltou um N aqui, quando há a narrativa da morte do enunciador, né? Então, esse é o primeiro movimento que eu observei, é quando o enunciador na música, ele narra a própria morte, ele fala sobre morrer, né? Quando a morte ela aparece, e eu chamei esse de primeiro movimento.
Segundo movimento é quando a morte como evento da enunciação e representação cenográfica, né? Ou seja, quando a morte ela é descrita, não necessariamente como a morte do enunciador, mas quando o enunciador, em algum momento, ele mata alguém, ou quando o enunciador, ele observa a morte ou de um amigo, ou de um par, ou de um parente, enfim, quando a morte está presente, ou quando há ameaça de uma morte, assim. E o terceiro campo é quando a morte aparece como campo semântico. Eu estou chamando de campo semântico quando não necessariamente a morte é descrita, mas, por exemplo, a iminência da morte, o receio da morte aparecem, ou quando a morte ela é simbolizada de alguma maneira, ou temida, para refletir sobre em quantos elementos ou quantos recortes desse enunciado como um todo, a gente poderia observar a ideia de morte como uma das formações discursivas, né, porque a gente pode enxergar muitas outras formações discursivas, sobretudo a formação discursiva étnico-racial, racista, enfim, porque são temas sobrevivendo do inferno, várias questões a respeito da violência e, sobretudo, uma violência estatal, né? Mas ela não passa só por isso, passa pela violência da rejeição, passa sobre a violência do abuso de drogas, enfim. Então, a gente pode representar essa obra por muitas formações discursivas, mas, para ficar um pouquinho mais observável, eu observei exatamente a questão sobre a morte, morrer, matar, enfim, sobre como isso é importante, como esse evento, como a ideia de morrer, a possibilidade de morrer é importante no álbum, né? A começar pelo título, né, que a seleção lexical do título, a partir da ideia de um verbo no gerúndio, já nos mostra uma iminência sobre a morte, né? Porque a gente não está falando efetivamente de um sobrevivi ao inferno ou sobrevivo no inferno, mas sobrevivendo. Então, essa ideia da opção lexical, a partir da construção do verbo no gerúndio, nos mostra uma orientação de uma morte que se apresenta como possibilidade. Bem, o álbum, né? O álbum tem 12 canções, ele começa com Jorge da Capadócia, termina com Salve, né? Falando assim, de maneira genérica, né, sobre o álbum, né, as questões que o álbum vai abordar, sobretudo, é a questão da cidade de São Paulo. Esse enunciador, ele vai circular entre a periferia, só existe em uma música em que esse enunciador, ele chega num dos extremos da periferia e ele circula mais, que é a música 9, que se chama Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, que ele fala sobre outras periferias que ele está cruzando, e uma outra música sobre a qual a enunciação, ou seja, a cenografia, não se dá na periferia, é a música 7, Diário de um Detento, que fala de um sujeito que está preso, é um preso, né? E fala, sobretudo, sobre o massacre causado por uma rebelião e tudo mais. Mas os outros, todas as outras músicas vão falar sobre periferias e vão criar uma enunciação que dá a noção de universo dessa periferia, construindo narrativas acerca da periferia, né? E isso pode ser observado, sobretudo, na música Salve, que não tem muitos elementos musicais, que é apenas um momento em que ele fala o nome de inúmeras periferias da cidade de São Paulo, sobretudo da zona sul da cidade de São Paulo. Bom, a música Jorge da Capadócia é muito interessante, porque, embora se chame Jorge da Capadócia, fala, portanto, de um santo representado na Igreja Católica, né, São Jorge, e a música é um desvelar, né, da oração de São Jorge, né? Ela começa com uma saudação para um orixá do candomblé, e essa saudação é em Yorubá, que é o orixá Ogum, o que é muito interessante, porque no sincretismo religioso, Ogum é representado como São Jorge. A gente pode observar isso nos rituais da Umbanda, né? Enfim, são muitos elementos que a gente pode levantar, né, da composição, mas agora vou considerar aquelas análises, levando especialmente em consideração agora, enquanto a narrativa da morte do enunciador.
Isso acontece em duas músicas. Tô ouvindo alguém me chamar e Rapaz Comum. E aí eu destaquei os enunciados onde essa morte aparece assim mais de um jeito mais frequente, né? Então, quando ele diz, sinto a roupa grudada no corpo, eu quero viver, não posso estar morto, né? Um trecho de não estou ouvindo alguém me chamar, em que a enunciação, que a cenografia relata o momento que alguém toma um tiro, e a partir desse momento que essa pessoa toma um tiro, ele começa a delirar a respeito dos eventos que levaram a vida dele a uma vida relacionada ao crime e à traição, que o faz tomar um tiro, e Rapaz Comum, em que o enunciador, ele dispersa, no meio de sua enunciação, um ethos pessoal e um ethos periférico. Ele vai construindo um ethos de um sujeito da periferia, que é considerado comum, e no final esse sujeito dessa periferia, ele é assassinado, né? Meu sangue quente, não sinto dor, a mão dormente não sente o próprio suor, meu raciocínio fica meio devagar. Então, nessas duas músicas, há a morte do enunciador, efetivamente. Essas duas músicas estão no centro, né, do álbum, quase no meio do álbum ali, e são músicas que falam sobre essa morte. O outro momento agora é quando a morte é como um evento de enunciação, quando ela aparece na cenografia sendo descrita, né? E aí a gente tem mais eventos, né? Além daqueles dois primeiros que a gente viu, né? Tô ouvindo alguém me chamar, que o rapaz morre efetivamente. A gente tem capítulo 4, versículo 3, né? Que começa com uma descrição efetiva do processo de quem vive e de quem morre, né? Então ele começa dizendo: a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo, e ele se descreve. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. É engraçado também como ele se qualifica, sobrevivente, né? Que é aquele que sobrevive, né? Essa qualificação do particípio, né? Aí mostra um sujeito que está resistindo a essa tendência ao estado de exceção, a divisão entre quem vive e quem morre, né? E também aparece em algumas outras partes, né? Que é em Diário de um Detento, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés, sangra até morrer na Rua 10, que descreve aí. Há outras descrições de morte nessa música, mas aí está descrevendo uma justiça, uma ideia de justiça feita a outro presidiário que é um estuprador, né? Periferia é periferia. Existe lá um momento que ele diz: quem não morreu está preso sossegado, quem se casou quer criar o seu pivete ou não, né? Distingue: quem não morreu está preso, né? Pois é, enfim. O mundo mágico de Oz, né? Ninguém liga para o moleque tendo um ataque, foda-se quem morrer dessa porra de crack. Fórmula Mágica da Paz, né? Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu destaquei dois enunciados aí, porque eu achei muito marcante, né? Ele falar que ele é mais um sobrevivente, então existe a ideia de se manter vivo, a iminência da morte está sempre recortando. E aí ele diz: legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por quê, né? Considero essa parte, assim, incrível, né? Em que ele fala, ele se coloca, esse enunciador se coloca não como distinto daqueles que morrem, né? A gente vive se matando, irmão. E aí a música continua, né? Não me olhe assim, eu sou igual a você, né? Então, desse lado a gente poderia dizer: mas o estado de exceção existe em outro aspecto. Não, daqui o enunciador se marca como irmão ou muito próximo daquele que também está se matando, que mata e morre, né? A gente vive se matando, irmão, né? Bom, aqui eu marquei quando a ideia de morte aparece, e aí, sobretudo, aparece em todas as músicas, né? Quando existe um campo semântico sobre a proteção da morte, ou sobre, enfim, na música Jorge da Capadócia, armas de fogo, meu corpo não alcançarão, né? Na música Reticências, que é só uma batida, é muito curioso, porque no final dessa batida há sons de tiro, né? Sem explicação. No final desse sample de rap, né, o que acontece são sons de tiro, é isso que acontece efetivamente. Aí tem todas as outras músicas: Qual Mentira Vou Acreditar, enfim, tá fazendo hora extra no mundo,
aparece aí, e daí na música 12, que é a última música do álbum, que só existe, que só vai narrando nomes de periferia, no final o enunciador diz: e para os filhos da puta que querem jogar a minha cabeça para os porcos, né? Ou seja, a ideia de uma morte anunciada, é isso que se organiza. Bom, assim terminou a minha análise, e eu passo de novo a palavra para o Ricardo. Muito bem. Então, a nossa ideia era que o Ramon, né, ao realizar a análise do Sobrevivendo no Inferno, ele faz análise de um discurso que explora a subjetividade daquele que deve morrer, né? Você silencia o seu microfone? Acho que eu... Você pode, porque como eu tô aqui, Márcio, desculpa, projetando, eu não tô conseguindo ver. Se alguém puder me mutar, vai ficar melhor. Desculpa. Não, mas agora parou também. Era uma moto. Mas, enfim, o Ramon, ele faz a análise, né, da subjetividade, né, o disco aí, o Sobrevivendo no Inferno, dá conta, né, de apresentar uma subjetividade daquele que deve morrer, né, em várias camadas, né, se ele pega o periférico paulistano ali, né, e explora esse olhar necropolítico, né, desse periférico. Em que lado ele está, né, nessa estrutura necropolítica. E aí eu peguei alguns discursos que mostram o outro lado, quer dizer, o lado daquele que pode viver, né, para fazer esse contrapeso e até para a gente compreender a complexidade disso, né. E aí a minha ideia foi pegar a hashtag Fique em Casa, né, e propor que essa hashtag, que é muito presente agora em tempos de pandemia e tudo mais, ela tem a função de fórmula, né? E aí eu parti desse livro, né, da noção de fórmula em análise do discurso, da Alice Krieger-Planck, que é muito bom. Assim, é uma noção muito produtiva para análise do discurso, a noção de fórmula. E a Alice Krieger-Planck, ela propõe o seguinte, que a categoria fórmula em análise do discurso, ela é útil para observar um conjunto de práticas linguageiras e de relações de poder e de opinião em um certo momento, em contexto, né, em conjuntura histórico, cultural, em espaços públicos que gera esse destino formulaico de uma sequência verbal. Então, esse hashtag Fique em Casa e suas variações parece que tem um poder de irradiação em vários discursos, às vezes até para direcionar o tema central de certos discursos, e principalmente os discursos de mídias jornalísticas, né, de você vai, embora não tenha assim diretamente a hashtag em si desse jeito, mas ela aparece ecoada em suas variações. Por exemplo, se puder, fique em casa, stay home, essas coisas assim. Né? Então, a fórmula hashtag fique em casa e suas variações, elas possibilitam então, essa construção de efeitos de sentido, e que, na minha perspectiva, que elas confirmam, validam, de alguma maneira, uma estrutura necropolítica de sociedade em tempos de pandemia. Essa fórmula hashtag Fique em Casa valida, de alguma maneira, um olhar necropolítico sobre, ou demonstra, né, a gente consegue perceber uma ponta dessa estrutura necropolítica que constitui a nossa sociedade. Pode passar, Ramon. Então, eu peguei aqui uma matéria do G1, né, que o título dessa matéria é Guia para a Vida em Casa. G1 lista dicas para o isolamento social. Clica na matéria aí, Ramon, no link,
É muito rápido isso, é só para ilustrar, para a gente fechar, né, a discussão, aí já abrir também por causa do tempo, né? Deu certo, amor? Peraí, se não der, eu vou fazer diferente, porque assim, seria legal o efeito visual, né, da matéria, mas dá para eu ir falando, porque o elemento que eu quero destacar são algumas coisas para a gente refletir, né? Eu acho que não deu ainda, né, Ramon? Ah, deu aí. Então, assim, aqui, ó, o título da matéria, né, Guia para a Vida em Casa, faz parte de uma sessão que o G1 inaugurou, assim, né, nesse momento de pandemia, que é Vida em Casa. E aí, né, nessa perspectiva da fórmula, né, o hashtag Fique em Casa, Vida em Casa, Guia para a Vida em Casa, né, tipo, então esse em casa vai ecoar em vários discursos. E eu coloquei a hashtag porque a hashtag é um filtro hoje tecnológico para a gente encontrar todos esses discursos, né? E aí ele diz assim no lead, né? Saiba como adaptar trabalho, estudo e os relacionamentos. Já essa listagem já modela uma estética de vida. É uma estética de vida de quem pode desfrutar de trabalho, estudo e relacionamentos, e uma estética de vida de quem não pode e não deve desfrutar do estudo, do trabalho, dos relacionamentos, porque está em outra condição, né? E parece que nesse momento a gente tem a cisão de dois Brasis, né? Aquele Brasil que consegue ficar em casa e que tem possibilidades de sobreviver, e aquele Brasil que ou sai para a rua e corre-se o risco de morrer, né, de pegar porque nós estamos em pandemia, ainda estamos, né, 1.000 pessoas morrendo por dia, então essa pessoa que sai para a rua, ela tem possibilidades de morte. Se fica em casa e ela não tem trabalho, não tem condições de estudo, né, porque não tem um computador com internet, ou se ela não se relaciona com ninguém, ela está completamente sozinha. Se ela está em casa nessas condições, ou se ela, às vezes, nem sequer tem uma casa, ela já não faz parte desse grupo ali, né, nessa fatia que contempla a matéria. E aí diz assim, veja medidas que podem mexer com o seu bolso, também é outra condição de privilégio de pensar, e o que pode fazer para se distrair e matar a saudade de quem está longe. Vai baixando, Ramon, bem devagar, só para a gente... Aí ele vai dando dicas, né? Pode ir baixando. Ele coloca assim, antes de tudo, aí ele mostra aqui, né, uma animação do tipo de comportamento, né, que você tem que ter ao entrar na sua casa. Esse enunciado, né, que é uma sequência de imagens, leva em consideração uma estética de casa, né? Um tipo estético de casa aí, né? Isso me remete a uma coisa curiosa, não? Numa reunião de planejamento na escola, a gente discutia onde que trabalharíamos, né? Quer dizer, tem professor que tem 3 pessoas envolvidas em atividades diferentes no mesmo lugar, e às vezes não tem cômodo suficiente em casa para aqueles 3 trabalhos simultâneos, e um professor falou, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Fica no sótão. A minha filha está no porão, eu organizei o porão para minha filha. E a gente ficou pensando, mas quem que tem uma casa com sótão, com porão? Quer dizer, são às vezes algumas formas de moradia, formas de vida, estética de vida, que já são dadas, né, como normais, mas que, na verdade, se a gente problematizar, pressupõe uma fatia social ali, né? Pode ir baixando, Ramon. Então, ele vai apresentando essa estética de moradia, né? Na sala, como que a pessoa deve se comportar, né? Vai baixando, pode ir baixando com os filhos, né? Então, cada uma dessas sessões, né, de ambientes, de convivência dentro do lar, pressupõe um estilo de vida, né? Pressupõe uma condição de estar em casa,
e que é uma condição que está inserida em um determinado grupo, né? E partindo daquela perspectiva de que na questão da necropolítica a sociedade está de grupos em vários grupos, isso significa que essa matéria, por exemplo, ela pressupõe o grupo daqueles que podem desfrutar dessas condições de vida e que automaticamente não estão na condição daqueles que têm um risco maior de morte, né? Pode voltar nos slides lá. Aí tem mais uma matéria. Será que dá tempo, Márcio? A gente está com o tempo apertado já? Ricardo, são 5h30. É claro que a gente vai estender um pouquinho por conta a gente começou 4h20, 4h25, né? Então, tá. Se você conseguir concluir assim uns 5 minutos, 10 minutos, aí a gente passa. Sim. É mais um slide só, e aí a gente conclui. Não, então, no último slide aqui, né, a gente tem uma outra matéria que eu selecionei, que é trabalho informal sem direito à quarentena. Se eu ficar em casa, como vou sobreviver? Né? Então, ele parte dessa problemática aí, né, para refletir sobre essa, também, né, ecoando essa fórmula, se puder, fique em casa, hashtag fique em casa, né, e aí ele coloca essa pergunta, né, no próprio título da matéria: se eu ficar em casa, como vou sobreviver? E aí, essa matéria, sim, dá possibilidades, né, para a gente conhecer a subjetividade, né, as condições ali daquele outro, né, do outro que tem que sair, do outro que não tem condições ali, né, essa matéria aqui, né, do outro que não tem condições de... que tem uma dura opção, né, que é ficar em casa e não ter condições de pagar as contas básicas, né, e aí ter a possibilidade de, na situação mais extrema, passar fome, ou sair de casa e também na rua ter uma possibilidade remota de conseguir dinheiro, de conseguir alguma coisa para pagar alguma conta e ter o risco ali, né, ter o risco de ser contaminado pelo vírus, né, em pandemia. E aí a gente percebe que assim, a própria mídia jornalística, ela se organiza dentro desses dois Brasis, assim, né, desses dois cenários, assim, aquele que pode viver, né, e aquele que deve morrer, que deve sair de casa, que deve se arriscar, e muitas vezes, né, eu não peguei aqui, mas assim, fica por uma curiosidade, às vezes profissionais que estão na linha de frente, profissionais que não podem parar, essas coisas todas são ecoadas no discurso, né, vão transformando esses personagens em heróis para justificar, às vezes, uma falta de condição de amparo social, né, por parte de uma estrutura maior. E aí, né, é aquilo que a gente comentou no começo, né, quando a gente teoriza sobre necropolítica. Os indivíduos, eles não estão ali submetidos a um sistema que pressupõe a sua independência, a sua individualidade, mas eles são meios pelo qual o sistema, esse próprio sistema estrutural, essas estruturas todas sobrevivam, né, funcionem. Né, então, é isso. E aí, como conclusão, fica o convite, né, para pensar a mídia jornalística e até a música aí, sob a influência dessa formação discursiva, que é muito produtiva. Né, a gente acho que coloca aqui só um pedacinho, né, só uma ponta do iceberg aí para esse estudo. Isso aí. Eu não sei se o Ramon quer concluir mais alguma coisa. Ramon, você quer completar alguma coisa?
Bom, a discussão que o Ricardo apresenta e o Ramon apresenta é muito importante, muito pertinente. Eu agradeço muito a contribuição que vocês deram para as discussões que a gente faz no grupo, que as pessoas que estão participando também estão envolvidas, pela necessidade de discussão no nosso tempo dessa temática, né? E eu estou sem áudio? O seu áudio está baixo, Márcio. Ué. Deixa eu ver se melhorou. Não? Tá ouvindo? Acho que dá para ouvir agora. Está só um chiadinho de fundo, mas dá para ouvir. Não entendi. Tá o quê? Não tem um chiado de fundo, mas dá para ouvir. Dá para ouvir. Bom, eu vou falando. Se tiver difícil, vocês me avisam, porque eu tento ligar aqui o microfone do computador. Tá bom. Bom, eu comentei que, né, essa discussão, além de ser importante para as nossas pesquisas, né, e para as pessoas que também, de uma forma ou de outra, discutem questões, né, de grupos vulneráveis e tal, também é uma discussão importante no momento que a gente está passando, né. Eu vou fazer alguns comentários, enquanto o Júlio e o Saulo, eles dão uma olhadinha aí no chat para ver se tem alguma questão, algum comentário para trazer para a gente, tá? Primeiro, assim, eu acho que começar pela questão das habilidades tópicas e não tópicas é extremamente relevante para a gente que tenta trabalhar com certas temáticas que não estão, assim, de uma forma muito concreta, né, expostas na sociedade, para a gente poder aprender esses discursos, né? Então, quando a gente trabalha com as questões de racismo, de machismo, de homofobia, que são questões importantes, né? Muitas vezes elas estão muito, digamos assim, submersas, né? Na prática social, algumas vezes mais escancaradas, mas geralmente as mais escancaradas são mais também enfrentadas, né? Então, é a sequência de alguma coisa que vem anterior a isso, né? Então, refletir sobre essa questão das unidades não tópicas, ela é importante para a gente poder trazer esses discursos à luz do dia, né? À luz da sociedade, para a gente poder conversar, discutir e até enfrentar, né? E claro, né? Enfrentar, né? E aí, os discursos... Eu estou segurando aqui, eu segurei porque achei que ficava melhor, então eu vou soltar agora. Deixa eu ver. O som tá bom ainda? Tá tudo bem? Então tá. Então, Ixi, agora a Rose falou que o som não tá legal. Mas acho que vai falando, acho que vai melhorando e ele tá oscilando. Né? Vou tentar tirar o fone, então. Eu tenho que trazer aqui para frente. Tá melhor assim? Melhorou. Bom, então, continuando, eu falei dessa questão das unidades não tópicas, né? Os discursos que o Ramon e o Ricardo trouxeram são bastante relevantes para a gente poder pensar essa questão da necropolítica, né? A necropolítica, me parece, está relativa a uma questão de um ponto de vista bastante concreto, que é estudar as políticas de morte de uma nação, né? É isso que o Mambembe propõe, né? E quando a gente começou a discutir, a gente começou a pensar assim, como é que a gente pode entrar na dimensão do discurso para entender como que existe uma estrutura discursiva que possibilita, que emana da necropolítica e que, ao mesmo tempo, sustenta a necropolítica, né? E a ideia foi essa. Então, quando o Ramon traz essas representações, né, do álbum do Racionais em Si, vai mostrando como é que alguém que fala desse lugar, né, que está convivendo com a morte, porque a necropolítica impõe, né, uma convivência
com a morte, no sentido de controlar também esses corpos, né, que são matáveis, né, segundo essa necropolítica, a gente vê como é que se representa, né, como é que está claro nessa essa ideia do cotidiano, da convivência cotidiana com a morte, que é o que a gente tem visto nessas notícias que tem correndo aí, né, de racismo, né, a ação da polícia, né, como ela tem sido revelada, integrada, né, a essa necropolítica de uma forma muito clara, né. Tem uma parte que o Ramon falou assim, né, que o Ramon trouxe do Racionais MC, que é quem não morre está preso. Então a gente vê que é uma coisa que gira, né, que você não tem como escapar, né. Quem não morre está preso, mas quem está preso também morreu, de certa forma, e também vai conviver o tempo todo com a morte, né. Então, é muito nefasto. A gente precisa compreender isso. Então, acho muito interessante quando traz esse álbum, né, das MC, com essa presença constante da situação de morte, e aí a constância dela revela essa política de morte, né, essa necropolítica, né? E o Ricardo traz a questão da pandemia, né? A questão da pandemia me chamou muita atenção, inclusive quando nós estávamos discutindo, né? Como é que a gente via nos discursos que se produziam na pandemia o reflexo dessa necropolítica, né? Porque quando fala assim, fique em casa e traz todo esse arcabouço, todo esse cenário de como você fica em casa, e na verdade você diz isso para uma população muito pequena, isso revela que há uma necropolítica por trás, né? Há uma necropolítica porque ela determina quem pode ficar em casa e quem não vai ficar em casa e pode morrer, né? E isso está ligado, por exemplo, eu acho que a pandemia ela nos revela alguma coisa, né? Aliás, várias coisas, né? A gente poderia falar sobre várias coisas, mas nesse caso específico, ela revelou, e aí eu acho que a sociedade, ela prefere esquecer e não aprofundar, mas ela revelou, de fato, como é o funcionamento da necropolítica, né? Como é o funcionamento ao apresentar, por exemplo, os cemitérios, quando a população começou de fato a morrer, né? Porque que era bem diferente daquele primeiro momento da inaceitação de qualquer possibilidade, porque a gente tinha um pessoal mais rico lá no começo morrendo, né? E como esse pessoal rico tinha nome, como esse pessoal rico ele era trazido para a mídia, destacando uma individualidade. E depois, como isso começou a virar número, como isso começou a virar um campo de pessoas, né, que vai morrendo, e começou a se representar por pessoas comuns que choram, que levam seus mortos para um cemitério que está sob uma gestão de necropolítica, né, de cena, né, que legitima quais são esses fatos matáveis, né? Então eu achei fantástico. E se a gente vir as propagandas, né, que falam do fique em casa, como esse exemplo que o Ricardo trouxe, é um horror. Então, é muito boa essa discussão, Ricardo. Eu só quis comentar, Ricardo e Ramon, só quis comentar algumas coisas, né? E aí vocês podem, se vocês pensaram mais em algumas coisas para comentar em função disso, vocês podem incorporar o que o pessoal disse aí no chat. Eu não sei se teve algum comentário, alguma pergunta. O Saulo e o Júlio, vocês podem falar para a gente, né? Pode sim, Márcio. Boa tarde a todos, né, a todas. A Mari Fanti, ela colocou aqui, sensacional. Fico pensando o que sente aquele que não pode efetivamente ficar em casa, lendo essa hashtag. E a Rose Carreira, ela colocou assim, boa tarde a todos. É uma pena só ter conseguido entrar agora, Ricardo, né, direcionado ao Ricardo. Você acha que a hashtag pode também ser lida em determinadas situações, seguindo a proposta de Miguenot sobre frases sem textos? Porque em certas situações torna-se verdadeiros aforismos. Pensei nisso agora e fico para a gente pensar.
Eu acho que sim. É porque a minha ideia foi pegar a hashtag como fórmula, porque ela nem sempre aparece dessa maneira, né? Nos enunciados, assim, né? Mas eu acho que tem, por exemplo, no Instagram, se você usar a hashtag Fique em Casa como filtro, né? Como ferramenta para buscar publicações e tudo mais, eu acho que aí ela se incorpora em frases sem texto, porque você vai ter um conjunto variado de textos, de enunciados ali, todos associados a essa situação, né, a englobar essa situação. Mas aí acho que teria que problematizar, né? Mas eu acho que dá sim, dá para fazer um bloquinho legal. Até aquela... a aforização, né? Quando o Menger não fala de aforização, eu acho que ele trata dessa destacabilidade, né, de determinados enunciados no discurso. O demais foram elogios, né? Parabéns a todos, é ótima fala, né? Agradecimento ao professor, ao grupo, que mais? Parabéns pelo trabalho. A Rose também coloca assim, depois o Ramon, eu adoro MBB, né? Mas preciso reler. Mas elogios mesmos pela sua fala, do Ricardo e a do Ramon. Obrigado, Saulo. Eu só queria recuperar duas coisas que passaram aí, que eu acho que foi o Renato, ele lembrou que o Racionais MC lá foi cobrado na FUVEST, né? E aí me chama, eu queria saber do Ramon, né, o impacto que ele enxerga nisso, né? E a outra coisa, a Mara também ela colocou uma questão aqui, que eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho que poderia pensar um pouquinho. Se é possível abordar por música as formações discursivas. E aí eu deixo para o Ramon falar. Quero agradecer as questões aí que vocês me dirigiram aí, sobretudo. Bom, o álbum, né, Racionais MC, ele se tornou, o Sobrevivendo no Inferno, ele se tornou livro em 2018, né, e ele é adotado, na verdade, pelo vestibular da Unicamp, né, é o vestibular Unicamp que adota esse álbum, e ele entrou efetivamente nas discussões escolares, né. Ele entrou nas discussões escolares, mas isso não significa que ele tenha entrado assim pela porta da frente, né? Eu posso dar um exemplo particular, né? Que parte do material escolar dos meus estudantes do 7º ano é a discussão do rap nacional. Eu coloquei a música Jorge da Capadócia nesse momento de pandemia, que é a música inicial, que é, na verdade, uma oração né, enfim, existe aí muitas camadas dos eventos discursivos ali sendo produzidas, e pelo menos uma família reclamou, não gostou de que o álbum estava sendo tocado numa escola, muito embora a escola tenha me apoiado e que, enfim, existem muitos maus entendidos, as famílias elas têm pensamentos sobre a língua portuguesa que não necessariamente o pai não tem obrigação nenhuma de ter posicionamento sobre língua portuguesa, sobre professor de língua portuguesa que trabalha com seu filho, e ele foi, imagino, né, não sei, não participei disso, mas imagino que ele tenha ficado satisfeito depois com a fala, mas ainda encontra não só a ideia de morte é muito presente, sobretudo numa população, mas como os discursos dessa população, quando eles são produzidos e eles acessam outros espaços, eles não acessam sem incomodar, né? Ou seja, eu imagino que essa produção discursiva ela incomoda essa cisão, né? Sobretudo em São Paulo, que é uma cidade cindida gigantemente, né? Entre a periferia e o centro, né? O centro expandido. Parece que o centro ele não quer saber que a periferia existe, nem por meio de notícias, nem por meio de seus discursos, né? Principalmente por meio de seus discursos que reproduzem.
ele é muito mais, se ouve muito mais violento o discurso do que a denúncia, né? Então, a denúncia sobre o que acontece, o que permanece acontecendo, essa narrativa sobre a necropolítica a partir de um ponto de vista do que morre, mesmo que seja uma música inicial, que não tenha efetivamente nada de violento, mas o que aparece ali que pode ter incomodado esse pai, eu me pergunto, né? E eu só consigo chegar, o que é menos tradicional ali, só pode ser a expressão Ogunhê, né? Que é a expressão inicial da música, que é uma expressão em Yorubá, que é a saudação para o orixá Ogum. Então, eu acho que é importante que isso ascenda a outras camadas, a outros espaços, sobretudo um espaço altamente burguês, que é o da universidade pública, o da Unicamp, que está aí marcado por uma burguesia intelectual e tudo mais, e sobretudo para os filhos dessa burguesia, né, que vão acessar esse vestibular, obrigados a ler isso, mas eu gostaria que essa leitura fosse uma leitura sensível, né, e essa sensibilidade, eu estou dizendo, nem é uma sensibilidade de ler ou não ler, é ler e sei lá, né? Não sei nem o que pensar, na verdade. Tomara que mude. E sobre observar música como formação discursiva, eu acho que a música está muito mais nesse plano, pelo menos do Racionais, como uma unidade tópica, né? Ela é porque, do ponto de vista do linguista, né, a análise da língua, é muito difícil para mim, foi pelo menos muito difícil para mim entender como que eu ia dar conta de fazer uma análise que levasse em consideração a questão da música, né? Mas a sugestão que eu dou é a leitura da tese da Cris, não lembro, é Cristiane Ferreira, né, o nome dela. A leitura da tese da Cristiane Ferreira, lá da PUC, a tese de doutorado, que fala sobre a música caipira, e ela levanta ali uma série de dados para o estudo do discurso musical, né? Do discurso baseado na música. Então, eu não acho que consigo observar a música, por ser também uma linguagem material, não consigo enxergar na música isso, né? Isso, que ela seja uma formação discursiva. Eu acho que talvez o estilo, né? Não sei, mas eu precisaria pensar, né? Talvez o recorte, temas de rap, assim, né? E pensar em formações discursivas em torno dessas temáticas. Mas eu também acho que é complicado chamar de formação discursiva, né? Bom, a gente pode também ter um tempinho aqui agora, só para, antes de finalizar, quem quiser falar alguma coisa, pode falar também. Rose, você falou que queria falar? Boa tarde, pessoal. Eu entrei no finalzinho, mas adorei, parabéns. Aí só ouvi o Ricardo, viu, Ramon? Mas eu sei que a sua foi brilhante. Eu vejo depois da gravação, eu estou com problema aqui de internet em casa. Eu não ia falar, não, mas aí como entrou nessa questão da formação discursiva, eu não acho também não que seja uma formação discursiva. É um gênero, né? E os gêneros têm uma representatividade, eles representam um grupo que faz parte de determinada formação discursiva social. Eles têm uma representatividade, né? Então, acredito que talvez a música, como uma unidade tão ampla, né? Que a Manguenô até, em alguns momentos, lá naquele capítulo sobre paratopia dos 12 conceitos, ele classifica como sombra. Eu acho que a música, em algum momento, ela ultrapassa esses limites por ser meio intergenérica, por ter uma circulação talvez mais fluida na sociedade, mas ela tem um peso por representar determinado gênero, né, musical, e esse gênero musical, vindo da periferia, ele é forte, ele é politicamente, né, todos eles, né, são politicamente e ideologicamente marcados, e por isso eu acho que a gente lembra de formação discursiva, mas porque eu acredito que os gêneros têm essa característica, né, todos os gêneros têm a característica, não sei se todos, mas a música
principalmente, também não sei se principalmente, mas essa música de resistência tem essa representatividade tão grande que faz lembrar da formação, mas acho que a gente não pode chamar de formação discursiva. Tudo bem, Ricardo? Tá bom? Tranquilo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Mas também por causa do horário, né, a gente já está... Meia hora. Então a gente vai caminhando para o final, tá? Ricardo, tá bom. Eu agradeço muito a contribuição que vocês trouxeram hoje para nós, né? Infelizmente tivemos nesse começo um começo turbulento, mas conhecemos agora uma nova modalidade, né, de violência, né? Hackeamento um do outro. Mas assim, foi produtivo a discussão, a temática, ela fica aí para ser incorporada às pesquisas que já estão sendo feitas, né, sobre a questão da violência, do que acho que ajuda muito para quem já está, né, pensando nessas dimensões de aves, minorias, tudo, né. E também é uma temática para ser desenvolvida, acho que na medida que ela for ganhando corpo dentro da análise do discurso, a necropolítica, a gente vai tendo um espaço muito importante para atuar e vai ser muito produtivo. Agradeço novamente a participação de vocês, tá, esse companheirismo, né, no nosso trabalho. E também agradeço a presença de todo mundo. Desejo que todo mundo fique bem. Não vou usar a hashtag. Fique bem já é uma variante da fórmula Fique em Casa. Já é uma variante Fique Bem, né? Mas bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Essa é a nossa última sessão exclusiva desse semestre letivo nosso lá da UFLA, né? Porque a gente termina agora o nosso semestre letivo. E em novembro a gente volta com novas edições aí da nossa sexta discursiva. Ok? Então, obrigado. Obrigadão aí. A gente vai falar dia 20? Espera só um pouquinho. A Rose falou, avisa que vai falar. Vocês vão falar dia 20? Vou falar. A Rose falou, avisa que vocês vão falar dia 20. A gente? Você vai falar, Desculpa, Márcio. vou falar dia 20 no DICE, no Conversa com o Pesquisador. Pode falar, Rose. Não deixa que eu fale, então. Gente, eu aproveito para convidar todo mundo para ouvir o Márcio, dia 20, no Conversa com Pesquisadores, que é o momento do DICE, que nós fazíamos interno na UFG. Então, agora nós vamos abrir, mas a nossa proposta é um pouco diferente, porque a nossa proposta é trazer... Nós abrimos com os pesquisadores da análise do discurso, mas a ideia é trazer pesquisadores de outras áreas para falar de unidades que nos interessem. Como os lugares do dizer, como é para a antropologia, como essa questão do racismo, como é para a filosofia, a ideia é um pouco essa. E dia 20 começa, ele que vai abrir, é o Márcio, às 16, tá bom? Fica o convite. Tá, obrigado, Rose. Eu me perdi aqui na hora que você falou, achei que fosse outra coisa. A gente não guarda as datas na memória. Mas estão todos convidados. Desculpa, para não ser indelicada, que a Márcia está aí no chat, ela também vai falar dia 27. Ambos vão falar temas que envolvem leitura, então acho que vale a pena assistir. Tá, depois a gente vai divulgar, então, os cartazes, os cores e o modo de participação desse encontro aí da Rose, tá? Muito obrigado, então, gente. Bom final de semana para todos. Muito obrigado, Ricardo e Ramon. E espero que todos fiquem bem. Agora, tudo que eu falar vai ser um derivado da hashtag. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.